nona Cúpula das Américas. A ida a Orlando já estava prevista nesse fim de semana para a inauguração do vice-consulado do Brasil e ainda nesta manhã de sábado o presidente deve participar de uma motociata. Para falarmos sobre isso, estamos recebendo agora aqui no Jornal da Manhã a deputada Ale Silva, que é do Republicanos de Minas Gerais. Vai falar mais com a gente sobre esses eventos e também sobre outros destaques da política nesse sábado. Bom dia, deputada. Obrigado pela presença aqui. Bom dia, meus queridos amigos. Bom dia, Brasil, né? Estamos aqui mais uma vez para comentar esses fatos aí que para a esquerda é sempre um grande desalento e para nós aqui sempre um grande conforto. Pois é, essas motociatas, estávamos falando delas, né, deputada? A senhora pôde acompanhar aí o comentário do Zé em relação à decisão do Tribunal Superior Eleitoral que negou os pedidos do PT, que tentava acusar o presidente Jair Bolsonaro de campanha eleitoral antecipada por causa de outras motociatas feitas aqui no Brasil. E agora hoje teremos uma nova motociata pela primeira vez fora do Brasil, lá em Orlando, depois da participação do presidente na Cúpula das Américas. Na opinião da senhora, deputada, é uma demonstração de força do presidente Jair Bolsonaro, uma tentativa de demonstrar que talvez as pesquisas eleitorais não coincidam com a realidade, como o próprio presidente tem dito recorrentemente, deputada? Com certeza. Inclusive, eu já participei de 2 motociatas aqui em Minas Gerais, a primeira em Uberlândia, a segunda recentemente no Vale do Aço. E uma coisa que eu posso te garantir é o movimento popular, não a participação de entes do governo junto a essa organização. São pessoas comuns, pessoas do povo, que ao saber da visita do presidente Bolsonaro a uma determinada cidade, eles se auto-organizam, formam ali grupos de WhatsApp, grupos de Telegram e trocam informações. Inclusive, às vezes até há informações distorcidas, porque como eles não têm participação dos entes governamentais, às vezes há alguma dúvida com relação a datas e horários. E aí é a hora que nós, deputados, intervimos, uma vez que nós somos a voz do povo, somos a voz desses eleitores, a gente intervém e faz essa interlocução. Então, em Uberlândia foi uma motociata gigantesca, no Vale do Aço foi gigantesca também, inclusive no Vale do Aço eu tive uma participação um pouco mais direta. E eu posso te dizer, meus amigos, não foi gasto nem um centavo de dinheiro público nessa motociata do Vale do Aço e tenho certeza que assim tem acontecido em todo o Brasil e até fora do Brasil. Porque no Vale do Aço, inclusive, as motocicletas usadas pelo Bolsonaro e pelos seus seguranças foram motos aqui de cidadãos comuns que emprestaram essas motos com gasolina. Então, de toda forma, o presidente Bolsonaro já tinha que fazer o trajeto entre o aeroporto e o local do evento, como foi em Fabriciano, lá o local do evento em Fabriciano. Ele teve que se deslocar e ele já ia se deslocar de qualquer jeito. Então, ele foi numa motocicleta ali, financiada por uma pessoa do público que quis contribuir. Foi uma motociata muito bonita. E realmente essa demonstração de carinho, de popularidade vai totalmente em desencontro ao que dizem as pesquisas e eu rebato essas pesquisas. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de subir uma comunidade bastante carente aqui da Grande BH, onde as pessoas estão ali batalhando dentro da lei, tá? Dentro da lei elas estão batalhando por uma moradia digna. Inclusive elas me receberam com muito carinho, dizendo, olha, que bom que o Bolsonaro liberou aí nosso fundo de garantia, porque é com esse fundo de garantia que nós estamos ali levantando nossas casinhas muito simples, mas que já vai nos tirar do aluguel. Eu estava ali pagando R$600 de aluguel todo mês. Então, assim, é um movimento popular e como eu digo, mostra a força do presidente. Não tem recurso público sendo gasto nessas manifestações. Deputada, bom dia. O presidente participou da Cúpula das Américas, né? Nós, inclusive, transmitimos aqui o discurso do presidente Jair Bolsonaro e a gente notou um avanço aí na proximidade, né? Uma aproximação maior com o presidente norte-americano Joe Biden, o que é muito bom, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Eu gostaria de saber da senhora, qual balanço a senhora faz dessa participação do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula das Américas? Muito positiva, né? Esse reflexo que gera aqui é muito positivo, inclusive economicamente falando. Nós sabemos que dependemos, né, dependemos e muito do capital estrangeiro para manter nossas atividades econômicas. E quando há um encontro do nosso chefe máximo com o chefe máximo de uma das maiores potências mundiais em economia, só tem a trazer
coisas boas para o Brasil. E política é isso, política é diálogo, né? Nós temos que aprender, foi, aliás, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando assumi meu cargo como deputada federal, que nós não podemos nos manter dentro da nossa bolha, dentro dos nossos conceitos, dentro das nossas ideologias. Nós temos, sim, que conversar com todos, e isso tudo em nome de um benefício muito maior, né? O Brasil precisa estar junto nessa organização, o Brasil precisa dessas parcerias, porque nós não somos autossuficientes, então é de fundamental importância. E o presidente Bolsonaro mostrou mais uma vez quem ele é, né? Um estadista que está ali disposto a dialogar, conversar com os entes internacionais, mas, evidentemente, mostrando aí a nossa soberania, provando que nós respeitamos a nossa soberania e que nós merecemos respeito. Então, é isso, é uma troca, é um diálogo e de grande respeito, e é uma, como eu posso dizer assim, é dizendo assim, olha, aqui estamos nós, mas nós temos obrigações, mas também nós temos muitos direitos. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. O áudio, Zé, ligar o microfone. Acho que está desligado. Não estou ouvindo. E ainda não está vindo? Não. Deixa eu aproveitar para fazer uma outra pergunta, então, deputada. Queria saber da senhora uma projeção agora para o início da campanha eleitoral. Quais a senhora imagina serão os maiores desafios do presidente Jair Bolsonaro? Bom, os maiores desafios, primeiro, é superar todas essas narrativas, né, da esquerda, que fica tentando culpá-lo o tempo todo sobre os altos índices de inflação, sobre a alta dos combustíveis, e fazer chegar essa informação até as pessoas mais simples, porque nós ainda temos uma boa parte da nossa população que se informa através dos meios comuns de imprensa, né? Os meios comuns de comunicação, como rádio, televisão e na TV, os canais abertos. Então, esse é um grande desafio. E também é o seguinte, atender os anseios dessa mesma população sem parecer que seja medidas eleitoreiras, né? Como agora está sendo essa luta pela redução do ICMS e incidente sobre os combustíveis. Como eu sempre digo, né, em todos os países, essa medida de redução de impostos sempre foram adotadas para controlar a inflação. E aqui no Brasil, nós estamos fazendo isso, nós pelo menos tentando fazer isso, e ainda encontramos oposição. Então, acho que o primeiro grande desafio é superar essas narrativas. O segundo grande desafio é fazer essas informações corretas, né? A verdade chegar a todos os lares brasileiros. E o terceiro grande desafio é vencer dois paradigmas, né? Que é alcançar os jovens, que eu ainda sinto que o presidente Bolsonaro ainda não se consolidou no meio juvenil, e também junto aos idosos. É outro público também que ele ainda não se consolidou. Mas eu acredito que ainda temos tempo hábil para isso, a internet nos ajuda bastante e os canais de comunicação que hoje também estão nos dando uma abertura maior. Agora, deputada, gostaria de saber a sua opinião sobre esse desconforto, esse desencontro de informações entre TSE e as Forças Armadas. Vamos ter que superar isso também, né? A gente tem sentido uma grande perseguição, né? Principalmente do STF com relação aos bolsonaristas, com relação ao presidente Bolsonaro. Essa perseguição está patente, né? Nós estamos lutando, o próprio presidente Bolsonaro está lutando com unhas e dentes por uma eleição transparente, e toda transparência pressupõe, né, a lisura. Então, sempre que há uma suspeita ali de que não estamos tendo tanta transparência assim, isso de fato leva à desconfiança. E as Forças Armadas, ela é um poder que nós consideramos ali um poder moderatório, né? Então, ela está se sentindo também no direito, e deve fazer isso, né, de intervir em nome dessas pessoas que querem mais lisura e querem mais transparência. E, como eu sempre digo, se cada um, principalmente, né, o Poder Judiciário, reconhecer os limites de sua competência, esses distúrbios, né, esses desencontros vão ser superados, que é aí que está o nosso grande problema. Agora sim, Zé, sua pergunta. Salve, deputada, muito bom dia. Eu também sou mineiro e conheço muito bem o Estado, que leva aquela tradição de síntese nacional, e ninguém ganha
à presidência da República sem passar por Minas. Eu queria uma avaliação sua sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula exatamente nessa disputa entre os governos estaduais e como vai ficar aí, quem vai ficar do lado do presidente Jair Bolsonaro ou do ex-presidente Lula? Então, é o seguinte, eu já tive acesso a algumas pesquisas que foram feitas recentemente aqui em Minas, principalmente na minha região do Vale do Aço, e o presidente Bolsonaro está sempre um pouco à frente do Lula, né? Porque, assim, o Lula, ele prepondera em alguns grupos, como grupos de pessoas, os aposentados, né, e universitários, e o voto presidente, ele prepondera nos grupos da população economicamente ativa e daquele pessoal, assim, que não é tão jovem, mas ainda não chegou na idade mais avançada. O que eu digo é o seguinte, aqui nós não temos um apoio, né, do governo Zema, o governador Zema, apesar dele estar bem na frente nas pesquisas, ele não declara seu apoio ao presidente, ele diz que tem o seu próprio candidato, mas as pessoas que se identificam com o governo Zema, ok? Eles também se identificam com o governo Bolsonaro. Então, a gente entende que essa identidade de personalidades, né, porque muito de positivo que eles veem no Zema, eles também veem no Bolsonaro, isso ajuda muito o nosso presidente aqui em Minas Gerais. E eu volto a te dizer, eu já caminhei durante todo esse meu período de mandato em pelo menos 300 municípios. Não é de caminhar, de passar, né? Não, passei ali e dei um tchauzinho, não. Eu passei, parei, conversei, fiz reuniões, né? Fiz implantações de emendas que eu faço questão de acompanhar uma a uma. E por onde eu ando é Bolsonaro, né? Mesmo fora da minha bolha é Bolsonaro, entendeu? Então, assim, eu tenho para mim que em Minas Gerais o nome dele está bem consolidado. Agora cabe a nós, né? Deputados federais, estaduais, pré-candidatos que o apoiam, divulgar e firmar ainda mais o seu nome. Essa é a nossa missão de hoje em diante. Com relação a apoios, não vamos preocupar muito com isso. Vamos preocupar com aqueles que se identificam com ele, que defendem as suas pautas. Esses sim também terão o nosso apoio. Muito bem, ouvimos aqui a deputada federal Alê Silva, do Republicanos. Obrigado mais uma vez, deputada, pela presença aqui. Ótimo final de semana. Até uma próxima. Olha, muito obrigada e beijo e vou que hora andar aqui para o Belo Horizonte.